As galerias localizadas dentro da represa Hoover são incríveis. Elas são responsáveis pela drenagem da água abaixo do corpo da represa. No entanto, se estas galerias simples estivessem ausentes, haveria consequências devastadoras para a represa. Para entender melhor a engenharia inteligente por trás da represa Hoover, vamos primeiro explorar como colocaram o concreto desta represa. Você notou a estranha escolha feita pelo engenheiro de projeto da represa Hoover, Sr. John Savage, no final dessa estilosa concretagem bloco por bloco? Ele deixou uma lacuna de 6 pés de largura no centro da represa. Por que exatamente ele deixou essa lacuna? Se não tivessem deixado essa lacuna e construído como mostrado, o corpo da represa teria formado fissuras em apenas 1 ou 2 semanas após a concretagem. Isso ocorre porque o concreto se contrai ou deseja reduzir seu comprimento durante a cura. Contudo, a redução do comprimento não é possível, uma vez que as extremidades dos blocos de concreto ficam presas pela rocha da montanha. Isso induzirá uma forte tensão de tração no concreto, causando a fissuração do corpo da represa. Quando você coloca uma lacuna no centro, o concreto fica livre para se contrair durante a cura. Dessa forma, nenhuma tensão é induzida no concreto. Após a cura do concreto, os engenheiros preencheram essa lacuna com concreto de qualidade especial. Não é uma ideia genial de construção? Espere um pouco. O local onde está sendo realizada a construção foi originalmente ocupado pelo violento rio Colorado. Quando o rio corre dessa forma, é claramente impossível realizar qualquer atividade de construção com segurança ou sucesso. Então, como é que os engenheiros americanos domaram o rio Colorado e secaram a terra para poderem construir a represa? Uma opção era desviar o rio. Se você desviar o rio dessa forma, poderá começar a construção na área seca. O rio fluirá sem ser afetado pelo desvio. Embora seja uma ótima ideia, desviar um rio tão violento e massivo traz seus próprios desafios. Uma solução prática para desviar o rio é construir 4 túneis gigantes ao redor do canteiro de obras. Após a construção do túnel de desvio, você pode construir represas temporárias chamadas ensecadeiras. Agora, a água só pode fluir pelos túneis. Como os túneis são enormes, eles não perturbarão de forma alguma o fluxo original do rio. Veja essa máquina estranha que se chama jumbo de perfuração. Os engenheiros americanos inventaram esta máquina apenas para fazer as obras dos túneis de desvio. Naquela época, as máquinas de perfuração de túneis não eram populares. A única opção disponível para os engenheiros era a explosão controlada com dinamite. A máquina jumbo de perfuração podia acomodar quase 30 furadeiras por vez. Eles criaram buracos nas rochas para a pólvora de dinamite. Essas brocas eram operadas por ar comprimido. Muito interessante, né? Depois de preencher com dinamites, a máquina jumbo de perfuração e os trabalhadores foram afastados para uma distância segura. A explosão das dinamites controlada eletricamente foi o próximo passo. Agora as pás se voltam para entrar no local. Eles limparam meticulosamente os escombros. Em vez de jogar fora as pedras quebradas, veremos um pouco mais tarde o que fizeram com elas. Os trabalhadores não poderão retomar o trabalho logo após a operação de limpeza por causa dessas perigosas pedras penduradas. Em seguida, eles tiveram que concretar o túnel para manter a rocha segura. A concretagem da parte inferior foi relativamente fácil. No entanto, este método não funcionará para a parte restante do túnel. Os trabalhadores primeiro colocaram barras de reforço conforme mostrado. Eles uniram as barras de reforço à rocha, borrifando concreto nela. Agora surge uma máquina interessante, uma máquina de forma expansível. Essa máquina, acionada hidraulicamente, foi capaz de se expandir após entrar no túnel. A concretagem lateral foi realizada desta forma. A concretagem da restante região superior foi realizada pelas pistolas pneumáticas de concreto. Após a finalização da concretagem, a máquina de forma foi retirada. Agora é hora da máquina jumbo de perfuração ir mais longe. Esse ciclo foi repetido várias vezes, e após 18 meses de trabalho árduo, todos os 4 túneis de desvio estavam prontos. Eles abriram os túneis de desvio, removendo o solo à sua frente.
Um pequeno fluxo de água do rio poderia entrar no túnel. Aqui está uma pergunta para se pensar. O que você acha que acontecerá se os caminhões começarem a despejar pedras e solo contra a corrente desses túneis? O nível da água obviamente aumentará. Os caminhões estão aumentando a altura desta montanha rochosa. Por ser agora mais alto que o ponto superior do túnel, a água do rio deve ser desviada completamente. Oba! Conseguimos com sucesso um desvio perfeito do rio e secamos o canteiro de obras. A montanha rochosa que acabamos de construir foi conhecida como ensecadeira. As primeiras pedras quebradas que retiraram durante a construção do túnel foram utilizadas na construção da ensecadeira. A água desviada do túnel ocupa seu leito original após aproximadamente 900 metros. Na outra extremidade é construída outra ensecadeira para evitar qualquer possibilidade de entrada de água no canteiro de obras. Será que deveríamos empreender uma operação massiva de concretagem nesta terra seca para construir a represa? Você pode construí-la. Mas quando a represa se encher de água, ela simplesmente tombará devido à forte pressão hidrostática. Para que a represa permaneça estável, necessita de um forte apoio dos três lados. Veja como eles introduziram um forte apoio ao fim da represa. Primeiro, remova todas as rochas desgastadas e fracas. Agora, corte ambas as montanhas para se ajustarem ao formato e tamanho exato do corpo da represa. Para conseguir isso, os trabalhadores usaram novamente explosões de dinamite e martelos pneumáticos. Para o fundo da represa, os trabalhadores também removeram toda a rocha fraca e alcançaram uma seção sólida chamada extrato duro. Para alcançar os extratos duros, eles tiveram que cavar até impressionantes 90 metros de profundidade. Agora o local está pronto para a grande operação de concretagem e principal atividade de construção da represa Hoover. Fizeram a concretagem bloco por bloco. A vantagem deste método de concretagem é clara. O calor gerado pode ser facilmente dissipado. Além disso, abriram espaço para o resfriamento de tubulações de água dentro desses blocos. Depois que os blocos solidificaram, eles os encheram com pasta de concreto. A assimetria na disposição dos blocos garantiu que eles formassem uma forte conexão entre si. Terminada a concretagem, o trecho superior tinha largura suficiente para acomodar uma estrada. Dá uma olhada no mecanismo de despejo que os engenheiros da represa Hoover inventaram para fazer concretagem rápida. Inicialmente mantiveram a caçamba de concreto no chão. Agora, um trabalhador remove a trava de lingueta. Nesse estágio, se você puxar a caçamba para cima, o fundo articulado meio dividido se abrirá automaticamente, despejando o concreto para baixo. Vamos fechar o túnel de desvio e retirar as ensecadeiras. Esta é uma vista magnífica. O nível da água na represa está subindo gradualmente. No entanto, o projeto atual da represa pode falhar quando confrontado com este massivo corpo d'água. Vamos fazer um experimento para entender o porquê. Essa represa permanece forte no solo. Agora vamos introduzir a água e ver o que acontece. É água lamacenta. De qualquer forma, quando eu solto minha mão, a represa simplesmente levanta. Isso ocorre porque a água de infiltração que flui abaixo da represa exerce uma força ascendente, conhecida como força de elevação, e a força de elevação causa uma enorme instabilidade na represa. Por isso foram previstas galerias de drenagem ou inspeção durante a concretagem da represa. Como elas podem reduzir a força de elevação? Essa é a função desses furos de drenagem. Esses buracos cheios de argamassa sugam a água infiltrada da fundação da represa e aliviam bastante a pressão de elevação. A água coletada é eventualmente bombeada a justante. Essas galerias também são utilizadas para inspeção. É incrível saber como tecnologias tão simples proporcionam grande estabilidade à represa. Agora chegamos à parte mais importante deste vídeo: explicar como a energia elétrica é gerada pela represa Hoover. Esses trabalhadores estão construindo a instalação de geração de energia da represa nesta estrutura em forma de U.
Gigantescas turbinas Francis e geradores ficariam neste local. A capacidade de produção de energia da represa Hoover é enorme. Existem 17 turbinas e geradores dispostos nesta instalação de produção de energia em forma de U. A represa Hoover usa um tipo de turbina chamada turbina Francis. A água viaja inicialmente através deste invólucro em espiral e finalmente pelas pás do rotor. A força da água faz girar o rotor. O rotor está conectado diretamente ao gerador. Se você observar o gerador, verá que tanto o rotor quanto o estator são apenas bobinas de cobre. Nenhum ímã permanente é usado aqui. Contudo, o rotor precisa de fornecimento de eletricidade para gerar campos magnéticos. Esta corrente é fornecida por uma excitatriz que utiliza um estator de ímã permanente. Agora é hora de transmitir essa energia elétrica, mas primeiro observe o tamanho desta caixa de rolagem. Como podem essas turbinas e geradores gigantes serem instalados dentro desta instalação de geração de energia? Se você já visitou a magnífica represa Hoover, deve ter notado uma torre de aparência estranha e um arranjo de cabos de polia. Esta linda máquina, um teleférico, realizou a tarefa impossível de instalar turbinas e geradores. Você pode ver que todas essas rodas principais estão conectadas por meio de um carrinho. Estas pequenas rodas de suporte e fios de suporte evitam que caiam. Esses dois tambores fazem com que esse arranjo se mova para a esquerda ou para a direita graças ao simples puxar do cabo. As extremidades desses cabos estão presas ao carrinho. Esta animação mostra como ele é movido para a esquerda. O movimento para a direita é conseguido no sentido oposto. Vamos discutir o mecanismo de elevação. Um tambor adicional foi usado para esse propósito. Você pode ver a passagem inteligente do cabo ao redor das polias. Você também pode prever o que acontece com a talha quando o tambor gira. Os 3 tambores de cabos que acabamos de ver estão guardados dentro de uma caixa de elevação. Era assim que os trabalhadores transportavam o material para a região das turbinas, e esse mecanismo de elevação é utilizado até hoje. Genial, né? Após o transporte, um grande guindaste de pórtico foi utilizado para auxiliar na montagem e instalação dos geradores, rotor, estator e outros componentes pesados. A última questão que resta é como a água do reservatório chega à turbina. Esse é o dever dessas torres de admissão. Aqui está uma vista aérea. Agora precisamos conectar a água coletada nas torres de admissão às turbinas ajustante. Você pode me dizer uma solução fácil para isso? Sim, os túneis de desvio não servem para nada depois de terminada a construção da represa. Basta conectar um pequeno pedaço de tubo da torre de admissão aos túneis internos de desvio. A água fluirá ajustante e de lá se estendem alguns ramos do túnel até as turbinas. Porém, para as outras 2 torres de admissão, foi necessário construir novas comportas. Vamos seguir algumas moléculas de água desde as torres de admissão até a turbina para entender mais claramente a geometria da comporta. Ao contrário dos túneis de desvio, a comporta precisava de revestimento de aço. Caso contrário, com o tempo, o túnel sofreria erosão devido à força da água. Para construir o revestimento de aço da comporta, foi instalada uma fábrica especializada perto do local da represa. As comportas eram feitas de chapas de aço laminadas em uma prensa gigante. 3 dessas placas foram soldadas para formar grandes tubos. Usando o mesmo teleférico, as seções da comporta e outros componentes de grande porte eram baixados para os túneis da represa. Reboques especialmente projetados que esperavam nos túneis de acesso os levaram para dentro dos túneis, onde as peças foram finalmente conectadas. Pinos de pressão foram usados para formar uma conexão contínua entre a torre de admissão e as turbinas e válvulas de saída. Vimos o uso e a construção das comportas na represa Hoover. Mas por que esses trabalhadores estão trabalhando em outro túnel próximo à represa? Isso é conhecido como vertedouro. Suponha que não haja vertedouro para a represa Hoover. Se o armazenamento de água ultrapassar a altura da represa, ela transbordará. Esta é obviamente uma situação perigosa.
Esse transbordamento de água pode destruir completamente as instalações ajustante. É por isso que vertedouros são usados. Os túneis do vertedouro estão localizados a 27 pés abaixo do topo da represa. Os vertedouros da represa Hoover possuem um mecanismo giratório interessante. Se as autoridades da represa sentirem que o aumento do nível da água pode diminuir em breve, irão rodar essa estrutura. Isso permite que a represa retenha ainda mais água. Se o nível da água aumentar ainda mais, a água transbordará acima da estrutura e, através dos vertedouros, será descarregada ajustante. Vamos observar a represa mais uma vez desde o topo. Você consegue identificar uma maneira fácil de construir o vertedouro? Sim, basta usar a parte ajustante do grande túnel de desvio. Os engenheiros da represa Hoover foram espertos, né? Após 5 anos de tediosas atividades de planejamento e construção, a represa estava finalmente pronta para armazenar a água. A remoção da ensecadeira foi uma operação complicada. Eles primeiro fizeram aberturas controladas na ensecadeira, permitindo a erosão do rio para que pudessem remover a estrutura temporária. Em algumas seções específicas onde a erosão hídrica não foi suficientemente eficaz, uma pequena explosão de dinamite foi usada para quebrar o material da ensecadeira. Finalmente, em agosto de 1935, as ensecadeiras foram removidas e a água começou a subir na represa Hoover. O violento rio Colorado foi finalmente domado pela grande represa Hoover. Um mês depois, quando foi realizada a cerimônia de inauguração, o público ficou impressionado com a vista fascinante do enorme armazenamento de água. As capacidades de produção de energia da represa Hoover ainda não estavam em vigor no momento da cerimônia de inauguração. Eles instalaram o primeiro gerador cerca de 1 ano depois, em outubro de 1936. Contudo, foi somente em 1961 que todo o potencial de produção de energia da represa Hoover foi alcançado, produzindo uma potência impressionante de 2.080 megawatts. Mas hoje as usinas de energia solar são capazes de gerar a mesma quantidade de potência de 2.000 megawatts. Você gostaria de aprender como projetar usinas fotovoltaicas? Por favor, confira meu curso pelo sabinemathew.com. Antes de sair deste vídeo, por gentileza, considere nos apoiar pelo Patreon. Este canal está lutando para sobreviver. Obrigado aos nossos patronos, se cuide e até a próxima.